Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Eu quero partilhar com vocês hoje o texto que está no livro do profeta Isaías, capítulo 44. Abra sua Bíblia comigo. Profeta Isaías, capítulo 44. Vamos ler apenas 3 versículos, versos 3, 4 e 5. Isaías 44, 3 a 5. Está escrito o seguinte: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Eu estava pregando há alguns anos na cidade de Salvador, na Bahia, e naquela ocasião eu pregava sobre avivamento. E no final do culto tinha uma repórter da cidade para uma entrevista. E aquela repórter olhou nos meus olhos e me fez uma pergunta perturbadora. Ela me perguntou assim: o senhor acredita no que prega? E eu disse: é claro que eu acredito no que eu prego. Ela, um tanto quanto cética, incrédula, redarguiu: mas o senhor crê que ainda hoje Deus possa trazer um avivamento espiritual para a igreja? Que Deus possa fender os céus e derramar do seu espírito, e impactando uma igreja, uma cidade, uma nação? E eu respondi: eu creio nisso firmemente. Ela disse: o senhor pode me dar alguma evidência disso? E eu respondi: eu posso sim. E eu dei para aquela repórter 2 exemplos. O primeiro deles, o que aconteceu na Inglaterra no século XVIII. Vocês se lembram que, como fruto do iluminismo, uma onda de ateísmo varreu a Europa e alcançou a Inglaterra. A ponto de, na Inglaterra, naquele tempo, as igrejas ficarem vazias. Nenhum pregador quase acreditava mais ser a Bíblia a palavra de Deus. Pregadores pregavam sermões mortos para auditórios vazios e sonolentos, e desciam do púlpito para se embriagar nas mesas de jogo. Em Londres, de cada 6 casas, era um prostíbulo. A embriaguez, a jogatina, a iniquidade, a imoralidade campeava. Os enciclopedistas diziam que dentro de uma década o cristianismo estaria banido, varrido da Europa, mormente da Inglaterra. Quando todos, entretanto, apostavam no fracasso irremediável da igreja, Deus começou a despertar um grupo de estudantes da Universidade de Oxford para orar por avivamento. Dentre eles estava John Wesley, George Whitefield, Carlos Wesley. E esses moços se reuniam periodicamente para acertar a vida com Deus, para confessar os seus pecados a Deus, para pedir um despertamento espiritual para a igreja da Inglaterra. Noites, madrugadas, com lágrimas nos olhos, clamando aos céus. E foi numa dessas reuniões de oração, exatamente no dia 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da madrugada, que naquela reunião de oração, os céus se fenderam. E o Espírito Santo foi derramado com grande poder sobre aqueles jovens. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. Eles se levantaram para pregar com muito poder. As igrejas vazias se encheram de pessoas famintas de Deus.
As pessoas iam para as praças, porque os templos não comportavam mais, e disputavam local nas praças, para ouvir a pregação da palavra de Deus. Uma onda de avivamento varreu a Inglaterra, e centenas de milhares de pessoas foram salvas. Diz os historiadores, que foi este avivamento inglês, que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. Mas eu contei para aquela repórter um exemplo mais contemporâneo. Eu contei para ela o que aconteceu na Romênia. Muitos de vocês acompanharam o fato da Romênia ter sido governada por um ditador cruel e carrasco, Ceausescu e a sua mulher. Longos anos de opressão, de miséria, de opróbrio, a ponto do governo usar filhas, mulheres casadas, em programas de prostituição aos turistas que chegavam naquele país, sem que os maridos ou os pais respectivos pudessem reagir. Longas filas para se comprar 1 litro de leite. Se alguém reclamasse na fila, podia ser morto pela polícia de Ceausescu. O que talvez alguns de vocês não saibam, é que Deus libertou a Romênia em apenas 10 dias. O que talvez alguns de vocês não se lembrem, é que Deus usou apenas uma igreja de 80 membros para desencadear esse processo. Tudo começou no dia 15 de dezembro de 1989, quando a polícia de Ceausescu cercou a casa do pastor Toderic, na cidade de Timisoara, para expulsá-lo da cidade. Os 80 membros se reuniram ao redor da casa do pastor e impediram que a polícia o expulsasse. A polícia foi buscar reforços e os crentes da cidade se uniram. À boca da noite, um jovem da igreja batista comprou velas e as distribuiu entre os crentes. Quando a polícia chegou, e eles todos já estavam de velas acesas à noite, a polícia começou a atirar impiedosamente nos crentes. Deram um tiro na perna desse moço batista. Correram com ele para o hospital, para amputar-lhe a perna, para salvar-lhe a vida. Quando ele estava gemendo de dor no seu leito, alguém se aproxima e pergunta: você está arrependido, jovem? Ele respondeu: não, eu não estou arrependido. Eu perdi uma perna, mas eu acendi a primeira vela. Naquela mesma noite, uma jovem da Assembleia de Deus saiu gritando a plenos pulmões pelas ruas de Timisoara: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Esse grito encontrou ouvidos em toda a nação. 10 dias depois, 25 de dezembro de 1989, na capital da Romênia, sob a liderança dos pastores, havia mais de 100 mil pessoas, clamando em plena voz: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Naquela noite de Natal, Ceausescu caiu. A Romênia ficou livre e o evangelho pode prosperar naquela nação. Eu creio, irmãos, firmemente na possibilidade de um poderoso reavivamento em nossos dias. A crise nunca foi impedimento para Deus agir. Aliás, a crise é o ventre, é o útero de onde nascem os grandes reavivamentos espirituais. É quando nós chegamos à conclusão de que nós não temos os recursos necessários, quando nós chegamos diante da conclusão que somos incapazes e impotentes, é que o poder de Deus pode ser derramado sobre a igreja para levantá-la, para despertá-la e para usá-la para a glória do seu nome, para ser um facho de luz em toda a nação. O texto que nós acabamos de ler nos fala sobre este assunto. E há 4 verdades que eu gostaria de destacar nesse texto. A primeira verdade é que o avivamento é uma promessa de Deus. A segunda verdade é que o avivamento é uma necessidade da igreja. A terceira verdade é que o avivamento deve ser buscado ansiosamente pela igreja. E a quarta e última verdade é que o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. Com a sua Bíblia aberta comigo, por favor, vamos considerar essas 4 verdades.
A primeira delas é que o avivamento é uma promessa de Deus. E essa promessa tem duas características. A primeira característica é que é uma promessa segura. Olha o verso 3 comigo. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Notem que ela é segura, porque quem está prometendo não é um homem. Quem está prometendo não é uma igreja. Quem está prometendo não é um concílio eclesiástico. Quem está prometendo não é uma denominação religiosa. Quem está prometendo é o próprio Deus, que não pode mentir, que não pode falhar. O Deus que fala e cumpre o que diz, e o Deus que faz e ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. É neste fundamento que nós ficamos seguros de que o avivamento é possível. É porque Deus prometeu. E amados irmãos, é muito importante entender isso. O projeto de Deus para a igreja é que a igreja seja cheia do poder, cheia da alegria, cheia do entusiasmo, cheia da vibração celestial na sua vida. E quando uma igreja está cheia do Espírito Santo de Deus, ninguém pode deter os seus passos, ninguém. Eu fico olhando para a igreja primitiva, quando o sinédrio judaico tentou barrar o avanço da igreja, intimidando os apóstolos, prendendo os apóstolos, açoitando os apóstolos, mas quanto mais se perseguia, mais a igreja crescia. Mais tarde vieram os imperadores romanos, queimando os crentes em praça pública, crucificando-os, ou jogando-os nos anfiteatros da morte, para os touros pisarem, para os cães morderem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Mas quanto mais sangue era derramado, mais a igreja crescia. Ninguém pode deter os passos da igreja, se ela está cheia do Espírito Santo de Deus. Eu fico olhando para a história, e me impressiona o fato de que em 1553, sobe ao trono da Inglaterra, depois da morte súbita de Eduardo VI, a mulher chamada Maria, a sanguinária. E esta mulher governou a Inglaterra de forma muito cruel. Ela perseguiu os cristãos de uma maneira crudelíssima. Para vocês terem uma ideia, a primeira coisa que ela fez foi mandar para a estaca e queimar em praça pública os 3 grandes líderes do protestantismo da Inglaterra: Ridley, Latimer e Cranmer. Muitos outros tiveram que fugir da Inglaterra para poupar a sua vida. O que é curioso, que ela morreu 5 anos depois, em 1558, e assume o governo da Inglaterra Elizabeth, ou Isabel, num longo governo de 1558 a 1603. E o primeiro decreto de Elizabeth foi decretar a volta dos foragidos para a Inglaterra. Mas onde eles estavam? Eles estavam no continente onde a reforma estava estabelecida: Genebra, Holanda, Alemanha. E quando eles voltaram então para a Inglaterra, eles voltaram fazendo 4 exigências. Nós queremos uma igreja com doutrina pura, uma igreja com liturgia pura, uma igreja com governo puro, uma igreja com vida pura, e por isso eles são chamados na Inglaterra de puritanos, que desencadeou o maior processo de reforma e reavivamento da história da igreja da Inglaterra. E aí eu chego a uma conclusão. Maria Tudor, chamada de Maria Sanguinária, não sabia disso, mas Deus a havia constituído em presidente das missões estrangeiras da Inglaterra. Porque quando ela pensou que estava destruindo a igreja, ela estava promovendo a igreja. Sabem por quê, irmãos? A igreja de Deus é indestrutível. Ninguém pode deter os passos da igreja se ela está cheia do Espírito Santo de Deus. Deus prometeu e Deus é fiel para cumprir isso. A segunda coisa é que esta promessa não é só segura, essa promessa é também abundante. Volta os olhos de novo para o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua descendência e a minha bênção sobre a tua posteridade. Preste atenção que 2 palavras aí denotam isso: derramarei e torrentes.
Ambas as palavras falam de algo caudaloso, copioso, abundante. Deus não dá o seu Espírito por medida. Deus prometeu derramar do seu Espírito. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu estou lendo um livro essa semana, que é um dos melhores livros que já li esse livro há muitos anos, quando ele não estava traduzido ainda, Joy Unspeakable, Alegria Indizível, e acabou de ser traduzido para o português, com o título de Batismo com o Espírito e Dons do Espírito, de Mark Lloyd Jones. E Mark Lloyd Jones diz uma coisa interessantíssima nesse livro. Ele diz o seguinte, que o grande problema seu e meu, nosso, é de limitar a obra de Deus ao que nós conhecemos, ou ao que nós experimentamos. Achamos que tudo quanto Deus tem para nós é o que nós sabemos, ou o que nós experimentamos. Mas deixa eu lhes dar um ponto para que vocês reflitam sobre isso. Eu penso que o apóstolo Paulo alcançou o pináculo da sua teologia quando ele estava de joelhos. E a oração mais audaciosa, talvez, não só de Paulo, mas de toda a história da igreja, é a oração que Paulo faz em Efésios 3,19. Lá em Efésios 3,19, Paulo ora assim, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A grande pergunta é, quem é Deus? Só para refrescar a memória de vocês, daqueles atributos que só Deus os tem, os atributos incomunicáveis de Deus. Diríamos que Deus é autoexistente, que Deus é infinito, que Deus é imenso, que Deus é eterno, que Deus é imutável, que Deus é onipotente, que Deus é onipresente, que Deus é onisciente, que Deus é transcendente, que Deus é maior do que tudo quanto Ele criou. Mas se perguntarmos, então qual é o tamanho do universo que Deus criou? Nenhum cientista é capaz de dizer isso precisamente, mas o que eles já sabem é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se nós voássemos a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade nós demoraríamos mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo, pois Deus é maior que tudo isso. Ele é transcendente. Agora preste atenção, Paulo está orando numa cadeia, numa prisão, algemado, e rogando a Deus para que você e eu, simples e frágeis vasos de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Bom, você pode pensar, bom, eu devia estar delirando. Para que você não pense assim, ele escreve no verso seguinte, 3:20 de Efésios, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, agora e pelos séculos eternos. Deus tem mais para nós, irmãos, Deus tem infinitamente mais para nós, nós não podemos limitar a obra de Deus. Mas deixa eu lhes dar um exemplo mais simples para o entendimento. Havia nos Estados Unidos uma família muito pobre no século XIX. Essa família tinha 7 filhos pequenos. Quando o chefe dessa família morreu, deixando a viúva pobre, endividada, com 7 filhos de 14 anos para baixo para criar, e grávida do 8º. Quando nasceu o 8º, não era o 8º, era o 8º e o 9º, porque eram gêmeos. As pessoas disseram para a viúva, a senhora não tem condições de criar esses meninos, eles vão passar fome. Ela não abriu mão dos filhos, com 39 anos de idade, ela estava com os cabelos brancos, de tanto trabalhar na roça para cuidar dos filhos. Um dia o 5º filho disse assim para ela, mamãe, eu vou sair da roça, eu vou para a cidade, Deus tem um plano na minha vida. E ele foi para Boston, em Massachusetts. Ele arranjou um emprego numa sapataria, o seu tio fez isso por ele, e um dia o seu professor de escola bíblica dominical, o Sr. Edward Kimball, foi lá na sapataria e levou aquele rapaz a Cristo. Um dia ele está numa igreja, num culto, e o pregador disse assim, o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. Ele diz, meu Deus, eu quero ser este homem. Eu já era um pregador conhecido nos Estados Unidos, pregava em Chicago, quando 2 senhoras idosas da igreja metodista abordaram-no na porta da igreja assim, nós estamos orando pelo senhor. Ele perguntou, mas por quê?
E elas responderam: para que Deus o revista com o poder do Espírito Santo. Um dia ele caminhava em Nova York, na Wall Street, quando de repente o Espírito Santo veio com grande poder sobre ele. Ele saiu correndo no meio da rua, entrou numa casa de um amigo, entrou no quarto, fechou a porta, caiu de joelhos. Ele disse que parecia que ondas elétricas penetravam pelo seu corpo, parecia que os céus haviam inundado a sua alma de uma alegria indizível. E ele disse que ainda que lhe desse todo o ouro do mundo em troca daquela experiência, que ele rejeitaria. Quando este homem se levanta dos seus joelhos, nunca mais a história dele foi a mesma, nunca mais a história da América foi a mesma. Este homem era de White Lima Moody, que a partir daquele dia levou mais de 500 mil pessoas a Cristo. Deus é o mesmo, e Ele pode fazer o mesmo. Ele prometeu, e Ele é fiel para cumprir. Esta promessa é segura, e essa promessa é abundante. Mas há uma segunda verdade nesse texto, irmãos. A segunda verdade é que o avivamento é uma necessidade da igreja. Vocês perceberam que o Espírito Santo é aqui simbolizado pela água. Mas há muitos símbolos do Espírito Santo na Bíblia: o vento, o hálito, o azeite, a pomba, o óleo, o fogo. Aqui ele é simbolizado pela água. Olha o versículo 3: porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Por que que o Espírito Santo é simbolizado pela água nesse texto? Para nos ensinar algumas lições. Primeiro, não tem vida sem água. Não tem vida. Onde não tem água, não tem vida. Vocês, deixem-me dar um elogio, talvez morem na região mais bonita do Brasil, no que tange a agricultura. Eu rodo o Brasil inteiro, não conheço nenhum lugar mais bonito que esse, do ponto de vista da beleza da paisagem de vocês. Vocês não têm problema com água aqui. Mas vocês conhecem regiões no Brasil onde não tem água. Agora, você pode ter a melhor semente, você pode ter os melhores insumos, você pode ter a melhor tecnologia, mas se não tiver água, a semente morre mirrada no ventre da terra. Sabe o que significa isso? Você pode ter templo bonito como este, você pode ter uma aparelhagem sofisticada como esta, você pode ter músicos de excelência como esses, você pode ter pregadores eruditos como os que vocês têm, nós poderíamos ter todo o aparato eclesiástico necessário, mas precisamos entender uma coisa: sem o Espírito Santo, nenhuma vida sequer pode ser convertida. Tem que concordar com o pregador Charles Haddon Spurgeon quando ele disse: é mais fácil eu acreditar que um leão tornar-se-á vegetariano do que acreditar que uma única alma possa ser salva sem a obra, sem o poder do Espírito Santo de Deus. Nós dependemos do Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo. Mas a água é necessária para outra coisa, irmãos. Não só para dar vida. A água é necessária para purificar. Eu não sei se os meus colegas pastores já fizeram esta pergunta, e eu já fiz tantas vezes. Por que, meu Deus, que nas palavras de Leonard Ravenhill, tarda o pleno reavivamento? Por que as chuvas estão sendo retidas? Por que essas torrentes não têm caído? O que é que está impedindo a chegada deste avivamento? Será que Deus não está interessado? Será que a igreja não precisa? Será que Deus não opera mais hoje como fez no passado? Será que a mão de Deus está encolhida? Será que o coração de Deus está insensível? Será que a igreja não precisa desesperadamente de ser reavivada? E a única resposta que temos a essas perguntas todas é esta: as chuvas do avivamento estão sendo retidas, porque no caminho entre as chuvas de Deus e a terra seca existe uma barreira interceptando essas chuvas, e essa barreira chama-se
Pecado. Pecado. Há pecado no meio do arraial de Deus. E enquanto o pecado não for removido, as chuvas não chegam. Poderemos até escutar trovoadas, vermos relâmpagos, luzidios riscando os céus. Mas enquanto o pecado não for tirado, não há chuva, não há derramamento, não há derramamento do Espírito. O Espírito Santo, irmãos, nos foi dado também com esse propósito. E diz a Bíblia que quando o Espírito Santo vier, ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Nós não podemos, amados irmãos, sermos levados ao quebrantamento, ao choro pelo pecado, ao genuíno arrependimento, a não ser que o Espírito Santo nos leve ao arrependimento. Nosso coração é duro. Nosso coração cria muitas justificativas para o pecado. Nós chamamos pecado de outra coisa. Nós botamos outros rótulos no pecado para justificar o pecado, para dizer que ele não é pecado, para dizer que ele é uma psicologização dos dramas da alma. E enquanto nós não tratarmos efetivamente do pecado, as chuvas serão retidas. Deixa eu lhes dar um exemplo bíblico. Vocês se lembram de Josué capítulo 7? Israel tinha experimentado uma vitória milagrosa, estupenda, sobre a fortificada cidade de Jericó. E agora Israel ia enfrentar uma guerra muito menor, de proporção muito pequena aos olhos humanos. Israel enfrenta uma cachapante derrota diante da pequena cidade de Ai. E diz a Bíblia que Josué e os anciãos se prostraram com o rosto no chão e começaram a chorar. E Deus disse para Josué: pode ficar de pé, Josué, pode ficar de pé. Tem pecado no meio do arraial. E enquanto o pecado não for removido, eu não serei convosco. Enquanto o pecado não for removido, não podereis resistir aos vossos inimigos. Preste atenção no que vou lhes dizer. Às vezes nós pensamos que o maior problema da igreja é o diabo. E não é. O maior problema da igreja não é a presença do diabo, porque o diabo sempre foi opositor da igreja e vai ser sempre. Enquanto ele existir, enquanto ele não for lançado no lago de fogo, ele vai se opor à igreja, não tenho dúvida disso. O maior problema da igreja não é a presença do diabo, o maior problema da igreja é a ausência de Deus. A ausência de Deus. E se existe uma coisa que mantém Deus longe, é o pecado. A chuva é retida, a glória vai embora da nossa tenda. Amados irmãos, nós precisamos do Espírito Santo para nos levar às lágrimas do arrependimento. Eu pergunto a vocês, qual foi a última vez que nós vimos um quebrantamento, choro pelo pecado, arrependimento verdadeiro? As pessoas aflitas para acertar a vida com Deus, para reconhecer o seu pecado. Agora preste atenção nisso. Se não tem confissão de pecado, não é porque nós estamos pertinhos de Deus, não. Quanto mais perto de Deus você chegar, mais você vai reconhecer o seu pecado. Mais você vai chorar pelo seu pecado. Mais você vai se entristecer pelo seu pecado. Mais você vai ter pressa para acertar a sua vida com Deus. Quanto mais longe de Deus, menos sensibilidade do pecado. Quanto mais longe da luz, menos manchas e máculas eu verei na minha vida. Quanto mais perto da luz, mais eu vou reconhecer que eu sou um miserável pecador e preciso da graça restauradora de Deus. As pessoas que mais choraram pelos seus pecados e mais confessaram os seus pecados foram as pessoas que mais perto de Deus andaram. A ordem de Deus, portanto, é essa: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós precisamos do Espírito Santo, é uma necessidade da igreja. Mas há uma terceira verdade nesse texto. Primeiro, que o avivamento é promessa de Deus. Segundo, o avivamento é necessidade da igreja. Terceiro lugar, o avivamento deve ser buscado ansiosamente pela igreja. Volte os olhos para o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento,
torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Há duas figuras aí que eu chamo a atenção. Primeiro, sedento. Segundo, terra seca. Eu prego já há 14 anos na abertura da Consciência Cristã, que é a maior conferência evangélica hoje no Brasil, na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Sempre acontecendo esse período chamado do Carnaval. Eu tive lá a semana passada, lá em Campina Grande, e quando você se aproxima, a terra está nua. Houve anos em que o gado estava morrendo de sede e de fome. A terra rachada, bramando por chuva. Você já passou sede num lugar ermo? A sede é diferente da fome. Se você estiver com fome, seu estômago vai doer. Mas se você não se alimentar naquele momento, a dor vai embora. E você jejua um dia. E você jejua 2 dias. E você jejua 3 dias. E você jejua 1 semana. E você jejua 10 dias. E há pessoas que jejuaram mais do que isso. Mas não é assim com a sede. A sede é implacável. A sede tortura você. A sede esmaga você. A sede estiola você. A sede mata você. Sabe quando a igreja experimentará um avivamento, irmãos? É quando a igreja tiver sede de Deus. Sede de Deus. Agora ligue a sua televisão. Ligue o seu rádio. Escute, talvez, a maioria dos pregadores do Brasil e do mundo hoje. E as pessoas estão com sede de bênçãos. Correndo atrás de bênçãos. Querem prosperidade, querem milagres, porque o centro do universo são eles. Mas isso não é avivamento, sede de bênção. Avivamento é sede do abençoador. Por isso, irmãos, nunca houve na história bíblica, nem na história da igreja, nenhum avivamento que não tenha sido precedido por oração, oração, oração. Eu tive o privilégio de visitar a Coreia do Sul há alguns anos. Vocês sabem que nós presbiterianos chegamos aqui no Brasil em 1859. A igreja presbiteriana chegou lá na Coreia 28 anos depois que chegou aqui no Brasil. Se nós somarmos todos os presbiterianos do Brasil, talvez nós não chegamos ainda a 2 milhões de membros. Lá na Coreia, eles já passam de 10 milhões de membros. 75% de todos os evangélicos da Coreia são presbiterianos. Os presbiterianos representam 23% de toda a população da Coreia do Sul. Só em Seul tem mais de 10 mil igrejas presbiterianas. Na Coreia, nenhuma igreja presbiteriana é organizada sem ter uma reunião diária de oração, de madrugada. E eu fui conversar com um dos pastores, dizendo, vocês oram de madrugada porque vocês são orientais, e se é hábito de vocês orientais é levantar de madrugada para orar. Não, não senhor, não é isso não. No mundo inteiro as pessoas levantam de madrugada para ganhar dinheiro. Nós levantamos de madrugada para orar porque Deus é prioridade na nossa vida. Nós fomos um seminário. Talvez um dos maiores seminários teológicos do mundo, na época com 1.860 alunos. O diretor do seminário nos disse o seguinte, aqui no seminário, o seminarista que faltar 2 reuniões de oração durante o ano, nas reuniões diárias de oração de madrugada, é mandado embora porque não serve para ser pastor. Eu fiquei pensando, meu Deus, se fosse no Brasil, os seminários estariam todos fechados. Nós fomos na igreja Myeonsong, hoje uma igreja, na época uma igreja que tinha 55 mil membros, ela está com 80 mil membros hoje. Aquela igreja tem 4 reuniões diárias de oração de madrugada. Uma das 4 às 5, outra das 5 às 6, outra das 6 às 7, outra das 7 às 8. Meus irmãos, eu confesso a vocês que eu nunca vi nada semelhante na vida. Nós fomos no segundo culto, das 5 às 6.
estava escuro, fazendo frio. Quando nós nos aproximamos do templo, vi gente correndo na rua com a Bíblia na mão. Quando nós chegamos no estacionamento, os diáconos coordenando o estacionamento. Quando nós entramos no templo, coral togado, a igreja lotada, eu contei mais de 200 pessoas no carpete, na frente do púlpito, não tinha lugar para sentar. Num dos cultos diários de oração. Quando esse povo abriu a boca para orar, a sensação é que os céus haviam se fendido e Deus tinha descido naquele lugar. Fomos na igreja metodista. O pastor que plantou a igreja ainda era o pastor da igreja. A igreja começou com a família dele e naquela época estava com 82 mil membros. Perguntei, pastor, qual o segredo? Ele disse, oração. Eu falei, como é que é esse negócio? No sábado, eu subo para a montanha de oração da igreja, tem cavernas de oração. E ele diz, eu não converso com ninguém, só falo com Deus. Eu desço no domingo de manhã, direto para o púlpito. Eu prego o mesmo sermão, mas quando eu prego os corações se derretem. Não é a minha inteligência, não é a minha eloquência, não é o meu conhecimento, é o poder de Deus, através da oração. Nós fomos na época na igreja do Evangelho Pleno, uma igreja na época, uma igreja que hoje tem 60 anos, com mais de 700 mil membros, com 700 pastores auxiliares, com 10 mil grupos familiares, com a estação de rádio e emissoras de televisão e um jornal diário de 2 milhões de cópias. E eu tomei um susto quando o pastor titular dessa igreja disse o seguinte, eu gasto 30% do meu tempo para administrar essa grande igreja, e 70% do meu tempo em oração, e estudo da palavra. Eu tomei um susto. Comecei a entender que Deus é prioridade. E ele mostrou isso para nós de maneira prática. Nós estávamos com 82 pastores brasileiros e assistimos uma palestra dele para a sua liderança. E depois assistindo pelo vídeo, circuito de televisão da igreja, enquanto o pastor da igreja, um outro pastor nos dava uma palestra. Quando ele terminou a sua palestra, ele fez uma oração audível para a liderança, diante da liderança, a Deus, de 30 minutos. Quando ele foi dar uma entrevista para 82 pastores estrangeiros, ele deu uma entrevista de 4 minutos. Alguns ficaram revoltados, mas ele estava nos ensinando uma lição: Deus é prioridade. Um dia o telefone do seu escritório tocou, e do outro lado da linha o homem disse assim, eu quero falar com o pastor Paul Yang-Cho. A secretária disse, não, ele não pode atender o senhor não, ele está orando agora. Aí o homem achou que a mulher não tinha entendido direito a conversa, falou, eu sou o presidente da Coreia e quero falar com o pastor agora. A secretária disse, ele não vai atender o senhor não, ele está orando. Mais tarde o presidente ligou muito bravo para o pastor. E o pastor respondeu para o presidente, eu não atendi o senhor, porque eu estava conversando com alguém muito mais importante do que o senhor. Eu estava conversando com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Comecei a entender que Deus é prioridade. Deus é prioridade. Se nós queremos, irmãos, um tempo novo de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, a igreja precisa ser despertada para a oração. Para a oração. Não há poder sem oração. Não há mudança profunda na igreja sem oração. Os céus não se abrem sem oração. As torrentes não caem sem oração. Sabe por quê? A torrente só cai sobre a terra seca e a água só vem sobre o sedento. Se não tem sede de Deus, não tem água. Se não tem sede de Deus, não tem avivamento. Como é que Deus vai derramar o seu Espírito sobre um povo que não quer, que não busca, que não está com sede, que não tem desejo, que está acomodada, que está gostando mais dos prazeres deste mundo do que dos deleites do céu? A igreja precisa de poder, irmãos, porque sem poder não dá para responder às demandas deste mundo. Não dá.
Nós não teremos condições de enfrentar os desafios deste mundo, os problemas sociais, os problemas morais, os problemas políticos, os problemas econômicos, os problemas da alma, sem o poder do Espírito Santo de Deus. Deixa eu lhes dar um exemplo muito forte sobre isso, que marcou profundamente a minha vida. Talvez nada tenha marcado a minha vida como esse fato, minha vida espiritual. Eu tive o privilégio de visitar a missão Kwasi Zabanto na África do Sul, onde aconteceu um poderoso avivamento em 1966. Naquela ocasião, o pastor Earl Stiggin armava uma tenda de lona e pregava para os Zulus, uma tribo animista e feiticeira na África do Sul. Ele pregava já há 12 anos, sem resultados, ou resultados magros, pífios. Um dia ele está pregando e aparece uma mulher muito aflita. E a mulher disse assim para ele: pastor, o senhor pregou hoje que o seu Deus tem todo o poder? Ele diz: é isso que eu preguei. Ela disse: então eu preciso do seu Deus, porque tem uma filha endemoniada lá em casa, amarrada num tronco com correntes. Vão lá em casa para minha filha ser liberta. E o pastor Hélio disse que sentiu um calafrio na espinha naquele momento. Diz: meu Deus, e se não funcionar agora, o que é que eu vou fazer? Quando ele chega, o quadro era muito pior do que a tinha narrado. A moça estava acorrentada num tronco roliço, brava, ferida, sangrando como uma fera selvagem, e em vão ele tentou expulsar os demônios daquela moça. Chamou os outros missionários, não conseguiram expulsar os demônios daquela moça. O pastor tomou a decisão: eu vou embora daqui, eu não tenho mais credencial para pregar mais aqui, eu vou arrumar minhas malas e voltar para o meu país. É nesse momento que Deus diz para ele: você não tem que ir embora, você precisa buscar poder do Espírito Santo. Ele parou toda a agenda dele, ele começou a buscar a Deus, chamou os missionários, começaram a buscar a Deus, eles começavam a acertar a vida com Deus, eles estudaram o livro de Atos, versículo por versículo, capítulo por capítulo, e a oração deles era essa: meu Deus, tu fizeste, faz de novo Senhor, faz de novo Senhor. E eles choravam, e eles confessavam os seus pecados, eles acertavam a vida com Deus. Nos últimos 3 meses, 3 vezes por dia eles se reuniam apenas para chorar pelos seus pecados. Depois de 3 meses de lágrimas, numa determinada manhã o Espírito Santo foi derramado sobre eles. A primeira coisa que eles fizeram foi ir lá naquela casa e libertar aquela moça na autoridade do nome de Jesus. A segunda coisa é que os feiticeiros iam correndo, chorando, confessando os seus pecados. Quando os missionários acordavam de manhã, tinha 10, 20, 30 na porta de cada um, com pressa para acertar a vida com Deus. Eu vi ali um templo numa fazenda para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia, e Deus fazendo milagres extraordinários a todo instante, porque a chuva é derramada sobre a terra seca, a água vem sobre o sedento. O avivamento precisa ser buscado pela igreja. Mas eu termino. Último ponto, 4º lugar. Vamos recordar os 3 primeiros? O avivamento é promessa de Deus. 2º, o avivamento é necessidade da igreja. 3º, o avivamento deve ser buscado ansiosamente pela igreja. Último lugar, 4º lugar, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. O primeiro resultado está aí no versículo 4, confira comigo. O primeiro resultado, irmãos, é um crescimento numérico expressivo da igreja, e os teus descendentes brotarão como ervas, como salgueiros junto às correntes das águas. Amados, vamos pensar um pouquinho? Você acha que o crescimento numérico da igreja hoje está bom? Está satisfeito? Não é assim mesmo, pastor. Vai ser sempre um pequenino rebanho. Entra 10, sai 5, tá bom. Como o pastor um dia me disse: pastor, a nossa igreja é assim, só gente de qualidade. Não entra ninguém, mas também não sai ninguém. Só gente de qualidade. Eu não conheço esse negócio de qualidade estéril. Eu concordo com o Rick Warren, no livro dele, Uma Igreja com Propósito, que ele diz o seguinte: pergunta errada. O que eu devo fazer para a minha igreja crescer? Pergunta certa. O que está impedindo a igreja de crescer? A igreja é um organismo vivo. Vivo. Pega uma criança, nasceu, é um bebê, daqui 10 anos é um bebê, aí você fica preocupado, não fica não? Irmãos amados, não é possível uma igreja que não cresce. Mas a igreja não cresce pela minha força, não. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De Deus.
Agora, se não está tendo crescimento numérico, irmãos, é porque alguma coisa está errada. É porque alguma coisa está errada. Porque uma das coisas evidentes quando o avivamento vem é que a igreja cresce numericamente. E Deus pode fazer mais num dia de avivamento que nós conseguimos fazer em anos na força do braço da carne. É o sopro de Deus, é o convencimento de Deus. E quando o Espírito Santo é derramado, ele vai lá no estádio de futebol, ele vai lá no bar da esquina, ele vai lá no teatro, ele vai lá no cinema, ele vai lá nos antros do pecado, e as pessoas são tomadas de convicção de pecado, elas correm para a igreja famintas de Deus, com pressa para acertar a vida com Deus. Ah, como eu aguardo esse dia, queridos, como eu anseio por esse dia. Os nossos templos estão fincados nas avenidas principais das cidades, e milhares de pessoas passam para lá e passam para cá todo dia. Oh, se Deus derramar sobre nós um avivamento, essas pessoas vão ser atraídas irresistivelmente para o Senhor, irresistivelmente. Acho que todos vocês conhecem o pastor Ronaldo de Almeida Lidório. Ele já esteve aqui? Ah, já esteve aqui, graças a Deus. Para mim, é um dos missionários mais expressivos da nossa atualidade. Eu acompanho o Ronaldo desde criança, porque ele é um pouco mais jovem do que eu, mas nascemos na mesma região, crescemos praticamente juntos, fomos enviados para o seminário pela mesma igreja, e acompanhamos o seu ministério como patrocinador desde o seu período de seminarista. O Ronaldo foi para Gana plantar uma igreja entre os concombas. E era um povo ágrafe, um povo animista, e um povo não tocado pelo evangelho, aliás, nem localizado no mapa estava ainda. E ele andou durante dias, no meio de alagados, pântanos, florestas, para localizar o povo. Ao localizar o povo, 3 meses ele orou e jejuou, pedindo uma estratégia para alcançar o povo. Depois de 3 meses de oração e jejum, Deus fez o primeiro milagre. O povo não aprendeu o nome dele. Aí mudaram o nome dele para um nome africano, Umborbe. E Umborbe significa o homem que diz que existe um Deus. Aí eu chegava numa aldeia, alguém perguntava assim, qual é o seu nome? Ele respondia, eu sou o homem que diz que existe um Deus. Isso provocava uma segunda pergunta, quem é o seu Deus? Aí ele respondia assim, ajunte o povo da sua aldeia, que eu lhes contarei quem é o meu Deus. Não tinha melhor exórdio de sermão do que o nome dele, melhor introdução de sermão do que o nome dele. Foi desta maneira que uma mulher de uma aldeia vizinha fez uma viagem a pé, 3 dias, no meio da picada, com a filhinha de 7 meses à beira da morte, enrolada em trapos, com ferida da cabeça aos pés. Ela chega em Coni e pergunta para o Ronaldo assim, o senhor é o homem que diz que existe um Deus? O Ronaldo disse, sim, sou eu mesmo. Ela disse, eu quero saber se o seu Deus pode me ajudar. Porque todos os deuses que eu conheço não puderam fazer nada por mim. Se o seu Deus tem poder, peça o seu Deus para curar minha filha. Desembrulhou a criança, ferida da cabeça aos pés, a pele necrosando. Ronaldo pega aquela criança nos braços e diz, meu Deus, este povo não sabe que tu és o Deus vivo. Este povo não sabe que o teu filho venceu a morte. Este povo não sabe que Jesus tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Cura essa criança para testemunho do evangelho e glória do teu nome. Botou a criança de volta no braço das mães. Ela pegou o caminho de volta, 3 dias para a sua aldeia. Quando ela chegou na sua aldeia e desembrulhou a criança, nem cicatriz de ferida havia mais no corpo daquela criança. E o Ronaldo registra num dos seus livros, que a partir daquele dia não ficou sequer um dia, sem que pelo menos uma pessoa fosse convertida naquele lugar. Ele ficou ali alguns anos, cerca de 7 anos, pouco mais. Plantou 14 igrejas na época com mais de 4.000 pessoas convertidas. Hoje já são dezenas de igrejas, com milhares e milhares de pessoas convertidas. Sabem por quê, irmãos? Porque quando Deus derrama do seu Espírito, os descendentes de Abraão vão brotando como salgueiros junto às correntes das águas. Tem muita gente em Maringá, irmãos. Tem muita gente no Paraná. Tem muita gente no Brasil. O que nós precisamos é de um poderoso avivamento espiritual.
E não tenham dúvidas de que nós vamos ter que alargar essas paredes, vamos ter que alargar esse espaço, porque muita gente, as torrentes, aos borbotões, hão de vir com fome e com sede do evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Segundo resultado do avivamento, está aí no versículo 5, confira comigo. É o testemunho verbal dos crentes, está escrito assim: um dirá, eu sou do Senhor, o outro se chamará do nome de Jacó. Ô irmãos, que coisa linda. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Instituto Moody fez uma pesquisa e constatou que apenas 5% dos crentes já levaram uma pessoa a Cristo. Isso é espantoso. Isso é quase catastrófico. Se fosse um fenômeno biológico, a raça humana estaria em risco de extinção. Em tempos de avivamento não é assim. Em tempos de avivamento, as crianças se levantam, os adolescentes se levantam, os jovens se levantam, os homens se levantam, as mulheres se levantam, os velhos se levantam, seminaristas se levantam, pastor se levanta, missionário se levanta, todos se levantam para dizer: eu sou do Senhor, 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 eu sou do Senhor. E essa mensagem sai na velocidade de um rastilho de pólvora. Oh, amados irmãos, o que falta para nós não é talvez mais conhecimento, nem uma nova metodologia. O que falta para nós é ousadia do Espírito Santo de Deus. Talvez você tenha argumentos assim: bom, mas eu não sou pastor, mas eu não fiz seminário, mas eu não conheço tanto Bíblia assim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu acho que, se não todos, a vasta maioria aqui sabe tudo quanto uma pessoa precisa para ser salva. Tudo. E se você não sabe absolutamente nada, talvez você possa dizer uma coisa então: eu só sei de uma coisa, é que eu era cego e agora eu vejo. Já é um grande testemunho. Eu fui criado na roça, pastor Adilson. Nasci no campo. Fui calçar meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Com 12 anos de idade, eu saí de casa para estudar. Subi na carroceria de um caminhão. Fui parar no pior bairro da Grande Vitória, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo. Um barraco de tábuas de 4 cômodos com 10 pessoas. Lutas tremendas. Tremendas. De muitas vezes namorar um pão de sal na vitrine de um botequim e não ter dinheiro para comprar um pão de sal para comer. Eu tinha uma gana para estudar. Meu sonho de criança não era ser pastor de jeito nenhum. Meu sonho de criança era ser advogado e político. Pasmem vocês. Até o dia que Deus pôs a mão sobre mim, me chamou para o ministério. E eu cheguei em Campinas, uma cidade bonita que vocês conhecem. E por graça de Deus, uma missionária americana disse assim: eu vou lhe apresentar a cidade de Campinas. E fez isso mesmo. E um dos primeiros locais que aquela mulher me levou foi na Escola de Cadetes de Campinas, um lugar muito bonito. E vocês sabem que um seminarista de primeiro ano, a gente chama de calouro, ele chega no seminário com o coração fervendo. Ele prega até para poste no meio da rua. E aí a primeira pessoa que eu chego e vejo, claro, um cadete. Com a sua farda bonita, com a sua farda engomada, com um neon bordado na lapela da farda, João Miguel Corpas, com a metralhadora na mão, no seu posto de guarda. E eu não esperei não, já fui logo me aproximando. Falei: e aí, João Miguel Corpas, você conhece a Jesus, o Filho do Deus vivo? E o cara faltou pouco me bater. O cara era um ateu. E blasfemou, e me insultou, e me humilhou bastante. E eu confesso que eu perdi o rumo de casa. Fiquei mudo, calado na presença dele. Mas antes de sair, Deus me deu um pouquinho de coragem, e eu disse: João Miguel Corpas, antes de ir embora eu preciso lhe dizer 3 coisas. Primeiro, Deus existe. Acreditando você nele ou não. Deus não depende de você acreditar nele para ele existir, não, ele existe assim mesmo. Segundo, esse Deus ama você. E provou o amor dele por você ao mandar Jesus Cristo, seu único filho, para morrer em seu lugar, para dar a você a vida eterna. E a terceira coisa é que você é um pecador. E se você não se arrepender, você vai para o inferno e até logo. Sair correndo. O cara estava com a metralhadora na mão.
O que eu jamais podia imaginar é que a missionária voltasse ao seminário no dia seguinte. E ela voltou. Ele dizia: Hernandes, eu preciso que você vá na minha casa agora. Eu falei: o que foi? O João Miguel Corpus está lá em casa e quer te ver. Eu tomei um susto, falei: meu Deus, será que eu ofendi o homem? Será que eu fui deselegante com o homem? Será que ele ficou aborrecido comigo? Fui pensando mil coisas. Quando eu chego naquela casa, ele estava sentado no fundo da sala, e quando ele me viu entrando, ele se levantou, correu na minha direção, me agarrou pelos braços, quase que me tira do chão, e com lágrimas nos olhos, ele me disse: por favor, me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus. Aquele cadete estava prostrado aos pés do Salvador. Tive o privilégio de vê-lo crescendo na graça. Quando eu voltei das férias de julho, ele disse: já levei 3 colegas a Cristo. Tornou-se um missionário lá dentro. Depois que eu saí do seminário, eu pedi o contato com ele. Aí, há uns 4 anos, pregando num congresso da CEPAL, em Águas de Lindóia, alguém se aproxima e diz: você tem notícia do João Miguel Corpus? Eu disse: rapaz, eu tenho tanta vontade de saber notícias dele. Ele disse: eu conheço, ele é meu amigo. Falei: como é que ele está? Ele disse: ele está concorrendo ao generalato. Tem mais, ele é um pastor evangélico. Ele é um pastor da Assembleia de Deus. Na semana seguinte eu fui a São Paulo, lá estava ele para me dar um abraço, ele e a esposa. Na outra semana eu fui a Santos jantar com ele e com a família dele, e ele me contando quantas coisas lindas Deus fizera na sua vida. E Deus me ensinou uma coisa: não é a sua metodologia, não é a sua eloquência, é o poder do Evangelho. Abra a sua boca e Deus a encherá. Irmãos amados, eu quero concluir dizendo o seguinte: eu não tenho dúvidas de que a palavra avivamento hoje está muito desgastada. Vocês são testemunhas disso, de quantas pessoas que em nome de avivamento se perderam nos misticismos da vida, nas experiências as mais loucas, confusas, heterodoxas, e mergulharam no corredor escuro do desvio, da fidelidade, do misticismo. Eu não estou falando de um avivamento fabricado na terra. Eu não estou falando de emocionalismo histérico. Eu não estou falando de algo que a igreja agende e administre. Eu estou falando de uma operação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Eu estou falando de uma obra genuína do Espírito Santo, que muda o caráter, que transforma a vida, que muda a família, que impacta a igreja, que impacta a cidade, que impacta a nação, que transforma a tessitura de um país. É deste avivamento é que nós precisamos, regido pelas Escrituras, governado pelo Espírito Santo, que vem sobre a igreja para tirá-la das cinzas, para levantá-la no poder do Espírito Santo, para uma vida santa e para uma ação missionária vigorosa. Eu não sei se você anseia por isso, eu não sei se você ora por isso, mas hoje eu quero conclamar você a se colocar na brecha e clamar aos céus para que essas torrentes caiam sobre nós, trazendo vida abundante para a sua igreja. Eu quero orar com você, eu quero orar por você nesse momento. Se você anseia por avivamento e deseja isso para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja, eu queria que você ficasse em pé e nós vamos orar. Senhor Deus, Tu conheces o nosso coração, Tu conheces a Tua igreja, ela é a menina dos Teus olhos, é o rebanho que foi comprado com alto preço, e nós estamos aqui necessitados da Tua graça. Nós não queremos apenas ouvir falar do que Tu fizeste no passado. A nossa oração é a mesma que foi feita lá na África. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor.
por amor do teu nome, manifesta a tua glória na vida da tua igreja. Sopra sobre nós o teu sopro, tira as cinzas, Senhor, reacenda as brasas, traz um alento de vida, tira as escamas dos nossos olhos, tira o tampão dos nossos ouvidos, gera no nosso coração fome, sede das coisas lá do alto, que os encantos deste mundo não nos atraiam, a ponto de perdermos a alegria das coisas celestiais. Traz convencimento de pecados, Senhor, traz arrependimento genuíno, traz disposição de mudança, traz sede do eterno, e manifesta a tua glória na vida da tua igreja. Nós queremos mais de ti, mais do teu Espírito, mais da tua palavra, mais do teu poder, mais da tua alegria, mais da tua paz, mais, ó Deus, da unção do teu Espírito Santo. Ó Deus, reveste-nos nesta noite com o toque da tua graça, e não permita que voltemos com o coração gelado, ou com o coração indiferente às verdades eternas, mas que hoje, Deus, tu coloques sobre nós o peso de uma intercessão pela igreja, por essa cidade, por esta nação. Que os céus se fendam, e que as torrentes caiam, e que os teus possam ser chamados, e possam brotar como correntes, ó Deus, plantas junto às correntes das águas, para a glória do teu nome. Dá-nos frutos, Senhor, dá-nos filhos, ó Deus, dá-nos conversões genuínas, Senhor, restaura os caídos, levanta os abatidos, atrai os desviados, e faz um tempo novo de restauração na vida da tua igreja, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, aleluia, amém.